Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Jesus vem a nos mencionar, no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 31, que todo pecado e blasfêmia é perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não é perdoado aos homens. Exatamente. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo são insultos deliberadamente contra o Espírito Santo de Deus. É ofender o Espírito Santo de Deus. Isso Deus não perdoa. E como isso acontece? Vamos nos comparar com uma abóbora guardada com um talo. Como assim? Uma abóbora, logo após a colheita, guardada com um talo, ela fica conservada por mais tempo. Exatamente. Quando não é retirado o talo da abóbora, a gente consegue conservá-la dentro de 3 meses, até 1 ano, se possível for. E assim o mesmo acontece com o Espírito Santo, quando nós blasfemamos, insultamos o Espírito Santo de Deus. Nós somos a abóbora, o Espírito Santo é o talo. Quando nós não blasfemamos contra ele, ele permanece nos protegendo, nos guardando e nos conservando intactos. E a partir do momento que começamos a blasfemar, insultar deliberadamente o Espírito Santo, é como se fosse retirando o talo da abóbora. Quando o talo da abóbora é retirado, a abóbora fica mais frágil. Ela fica sem proteção alguma, fazendo com que a abóbora ela apodreça mais rápido, permitindo que, impossivelmente, ela consiga manter mais tempo conservada. E quando isso acontece, o Espírito Santo cessa completamente a ação de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Porque o coração da pessoa já está completamente afastado de Deus. E como eu sei que eu ainda não blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? É quando você se preocupa com isso e não blasfemar contra o Espírito Santo. É quando você busca o perdão e tem o desejo de arrependimento. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é o endurecimento contínuo contra Deus do seu coração. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo já não tem desejo nenhum de arrependimento ou buscar o perdão do Senhor. Então eu te aconselho, não permita que o talo da abóbora seja arrancado, porque sem ele, sem o Espírito Santo de Deus, perdemos completamente a proteção divina. E que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.